Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje, dia 20 de outubro de 2022, falaremos sobre startups, modelo de negócio da Eu Reciclo. A gente vai falar sobre o mercado de colágenos, com a Darden adquirindo a Gelnex. Vamos falar também sobre estratégia de portfólio da Localweb, falaremos sobre CVC e programa de fidelidade, e GAV, estratégia de crescimento em hotéis e multipropriedade. Resultados, comentaremos sobre Netflix, além de um novo plano que eles anunciaram, que já deve estar rodando inclusive, e Natura, com a possibilidade de alguma coisa com uma de suas marcas. A gente vai comentar aqui sobre todos esses assuntos. Para me ajudar nessa árdua tarefa, estou com Yuri Salomone, instrutor de negociação e estratégia da BTC. Fala, Yuri, bem-vindo de volta. Olá, Habib, olá, ouvintes, olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você vai escutar o nosso podcast, na academia, no trânsito, seja onde for. É um prazer estar aqui de volta, Habib. Conciliar a agenda nem sempre é tão fácil, a gente tem viajado bastante aqui, mas tem valido bastante a pena. Então, um prazer comentar todas as notícias de hoje, incluindo o mercado no qual eu estou inserido. Muito bom, pois é, Yuri, conciliar a agenda tá complicado. Olha, eu já tô acostumado a acordar às 5:30 da manhã, agora gravar às 7 da manhã é um desafio que só faço por você, viu, meu amigo? Impressionante, né, para conseguir ter voz essa hora da manhã. Mas enfim, né, pessoal, é muito importante também a gente estar confortável aqui, por 7 horas da manhã. O Yuri já tá de camisa, mas embaixo tem o conforto da Insider, né, Yuri? Exatamente, Habib. Eu já estou com a minha insider aqui, eu não estou com a garganta muito boa. Eu tive um evento ontem à noite onde o meu time perdeu. Eu fiquei um pouco bravo e perdi a voz com este evento. Mas, tirando o futebol de lado, Habib, vamos para os negócios, para as empresas, que é um pouco menos tenso do que o futebol hoje em dia. Pois é, vimos que isso realmente afetou o nosso colega aqui, viu, pessoal? Mas faz parte, né? Se você também está nessa tristeza, fica tranquilo, tranquila, porque hoje a gente vai falar sobre notícias boas, vamos falar sobre reciclagem, sobre mercado, sobre portfólio, sobre estratégia empresarial. Mas é isso, então hoje eu tô com a minha insider aqui, que eu ganhei cor verde agora, olha só, gola V, né? O pessoal está diversificando bastante o portfólio da Insider, o que é muito interessante. Agora, sabe uma coisa que foi novidade para mim? Eles têm uma loja para entregas internacionais, Yuri. Então, sim, a Insider já entregou para mais de 35 países. Olha que beleza. E o melhor de tudo é que o cupom da BTC de desconto de 12%, o cupom BTC12, vale também para as compras internacionais. Sabemos que alguns de vocês aí nos ouvem de outros países, vocês podem já pedir os seus produtos da Insider Store aí de fora do Brasil. E se você quiser estar no Brasil e quer presentear algum parente, alguém que foi para Portugal, né? Porque um monte de gente está indo para Portugal, né? Para o Canadá, enfim, tem um pessoal saindo aí do Brasil. Manda a sua Insider de presente, lembrando, né, que aí a gente daqui a pouco tem datas comemorativas, enfim, mande os presentes da Insider Store para quem está fora do Brasil. O link da loja do exterior para as entregas fora do Brasil está aqui na descrição, é insider.clothing. E você entra nessa loja e faz a aquisição dos produtos também usando o mesmo cupom BTC12. E para você que está no Brasil também, o link da loja aqui no Brasil também está na descrição. Bom, vamos lá, Yuri. Tem bastante coisa para falar. Só antes da gente começar com a primeira notícia, lembrando que os cursos da BTC estão com inscrições abertas, exceto o nosso curso de pricing, que começou esta semana. Tá, então a gente começou, tá sucesso, Pricing Strategy Program. Daqui a pouco a gente lança a próxima turma para vocês, não se preocupem, mas a gente está com inscrições abertas para o General Business Program, para você que está entrando no mercado de trabalho, está buscando aprovação em processos de trainee, consultorias estratégicas, mercado financeiro, quer brilhar nas entrevistas, quer crescer nesses mercados, entendendo de estratégia, finanças corporativas, negociação, marketing, business modeling, problem solving, já sabe, General Business Program. E para você que é líder, que gere uma área, um time e busca realmente trazer mais ferramentas para tomada de decisão mais bem estruturada, Strategy and Finance Program, as duas turmas com início em 2023, tá? Já está cheio de inscrição, então guarda a sua vaga lá com um preço
bacana, promocional para inscrições antecipadas. Bom, vamos lá, Yuri, tem algumas notícias aqui interessantes. Vamos começar com coisas boas. Aqui eu peguei uma notícia que é uma notícia patrocinada, branded, né? A gente fala de branded news, mas eu achei interessante até pelo mercado e eu sei que você gosta também. Essa daqui está no Brasil Journal. Eu Reciclo, a clean tech que está revolucionando a cadeia de reciclagem. Vou só comentar uma coisa rápida antes de você falar sobre a notícia. Adoro o mercado, adoro esse tipo de modelo de negócio que atua com reciclagem, com meio ambiente, mas não precisa ficar criando alguma coisa tech o tempo inteiro, né? Enfim, vamos lá, Yuri, vamos lá, fala um pouquinho sobre a empresa. Vamos lá, Bibi. É assim, a gente não, a, a notícia aqui colocou a Clean Tech. Eu acho que eles estão querendo fazer algum valuation, fizeram essa propaganda que paga, né, para poder aparecer no jornal. Mas só um parênteses em relação a pagar para aparecer nos jornais, tem muitas empresas que para fazer sinalização de mercado, em guerra de preço, por exemplo, não necessariamente compram a notícia, mas dizem: eu dou a notícia em troca de você falar parte do que eu preciso, por exemplo, para encerrar uma guerra de preço. Os nossos alunos de estratégia desse semestre aqui já ouviram falar isso na primeira aula de estratégia das 6 que a gente dá nesse curso, tá, Habib? Mas voltando para o reciclo, eu gosto sempre de começar a minha análise com um panorama geral do mercado no qual a empresa está. Bom, hoje, mais de 82 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos são gerados por ano. É muita coisa. A maioria é enviado para aterros sanitários, que é algo um pouco melhor, mas uma outra parte para lixões a céu aberto. A gente conhece inúmeros pelo Brasil, pelo mundo. Apenas 3% é reciclado. Praticamente nada, né? Se considerar o desvio padrão aqui, é zero. Não consideramos reciclagem no Brasil. A Eu Reciclo, uma cleantech, ela realiza a compensação e garante a comprovação das metas de destinação correta dos resíduos pós-consumo. Esse é o trabalho dela. O CEO, o Thiago Carvalho, o CEO da Eu Reciclo, ele diz que eles querem chegar em 2023 a 800 mil toneladas de resíduos reciclados, ou seja, a 10%. Eles querem mais do que triplicar o que hoje é reciclado. A empresa ela se especializou num negócio que elas chamam de compensação ambiental, algo entendido como viável para fazer a logística reversa dos resíduos, dado que isso diminui prejuízos ambientais e gera benefícios sociais. Quando a gente fala, por exemplo, de garrafas de vidro, de refrigerantes ou de cervejas, essa logística reversa já funciona em vários players do mercado. Isso para ajudar aí na destinação do lixo. O que a Eu Reciclo faz é fazer isso para todo e qualquer mercado. Basicamente, a operação é registrar notas fiscais emitidas por esses operadores e cooperativas de triagem após a venda dos materiais para o destino correto e as transforma em créditos de reciclagem. E esses créditos são vendidos para as empresas emissoras dessas embalagens que são recicladas. Bom, esse valor arrecadado, ele retroalimenta o processo por meio da compra de maquinário, de estrutura, porque parte da reciclagem, ela permite uma maior reciclabilidade se eu tiver o maquinário adequado. Vou dar o exemplo do isopor. Por muito tempo, o isopor não foi um material reciclado. Hoje em dia, ele pode ser reciclado, reutilizado, mas eu preciso de maquinários adequados. Como que a Eu Reciclo vai conseguir investir nisso? Quem tem interesse nisso? As empresas geradoras de resíduos. O próprio sistema se retroalimenta. E aí, para completar o panorama que eu expliquei no começo, no início da análise, hoje o país, o nosso Brasil, para cumprir a meta inicial estabelecida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, que determina ali 22% de embalagens pós-consumo e elas sejam destinadas à reciclagem, o Brasil precisa, no mínimo, triplicar a infraestrutura existente. Acredito que a Eu Reciclo, apesar de ter pago para aparecer nessa notícia aqui, está no caminho certo.
Eu torço para que dê certo, eu sou uma pessoa que faço ali a separação do meu resíduo sólido em tudo que eu uso, eu privilegio esse tipo de ação, porque vai ser importante para o meio ambiente, Habib. Pois é, concordo com você e tem um ponto importante, tá? Aqui acho que vale a pena até você comentar um pouco dos seus estudos lá na época da faculdade, da experiência. Isso tem a ver com o modelo da Eu Reciclo. A gente estava batendo um papo aqui antes de começar a gravação, que aqui no prédio a gente faz separação de plástico, vidro, resíduos orgânicos, etc, mas que muitos desses resíduos recicláveis acabam não sendo reciclados. Agora tem um ponto relevante aqui. É importante a gente dar uma lavadinha naquele plástico, ou naquela garrafa que a gente está colocando no resíduo reciclável, não é não? É sim, Habib. Um dos maiores problemas da destinação do lixo é exatamente a mistura do lixo orgânico, inorgânico, reciclável e não reciclável. O fato da embalagem ficar suja no tempo entre que você descarta na sua casa até chegar no destino final, muitas vezes ela estraga e não permite mais que o resíduo seja possível ser feita uma reciclagem. Por exemplo, a caixinha Tetra Pak do leite. Se ela ficar com leite dentro, estraga, tem bichos, roedores e afins que não permitem mais que ela seja reciclada, utilizada em alguma parte, porque ela perde as suas propriedades para ser usada em outro lugar. Então, separar o lixo hoje, apesar de só 3% ser reciclável, ajuda para que 3% mantenha a capacidade de ser reciclável, porque se você sujar o seu lixo, se você não lavar a sua embalagem antes de descartar, principalmente os recicláveis, você elimina a possibilidade de 3% hoje. Mas quem sabe o reciclo consiga seguir nesse plano de retroalimentar o sistema, ter maquinário e chegar a 10, 20, 30% de lixo reciclável, Habib. Pois é, torcemos muito por isso, é muito importante, hein, pessoal. Bom, vamos seguir. Próxima notícia aqui. A gente vai falar de um mercado que eu acredito que a gente nunca falou aqui no BTC Journal, hein? E eu sempre ressalto a importância de entender a cadeia de valor de qualquer tipo de produto. Isso, quem assiste minhas aulas já sabe, de uma coisa que eu gosto bastante de falar, né, que não existe Instagram sem Vale, mas existe Vale sem Instagram. A gente aqui, essa é uma frase só para a gente entender um pouco justamente da cadeia de valor. Porque muitas vezes o que a gente conhece, o que a gente tem contato é com a ponta dessa cadeia. Mas a base é a base, né? Então é um pouco redundante, mas é importante falar. Por isso que eu coloquei essa notícia aqui. Essa daqui está no valor, no pipeline, e o título é o M&A do colágeno. Darling Ingredients compra brasileira Geonex por 6,4 bilhões de reais. Vale muito essa base aqui, que a gente quase nunca ouve falar, hein, Yuri? Pois é, né, Bibi? Eu também não tinha ouvido falar, mas com certeza a gente já teve acesso a produtos deles. A aquisição da brasileira Geonex pela americana Darling, pelo valor, pelo valor de 6,4 bilhões, B de bola, de reais, é a maior transação de consumo no país esse ano. Na ponta de venda, a gente tem o Santander. Na ponta de compra, a gente tem o Morgan Stanley, ou seja, duas instituições bancárias gigantescas que auxiliaram, porque 6,4 bi não é qualquer empresa que vai ter esse dinheirinho para pagar em cash uma transação dessa. Bom, nós consumidores pouco ouvimos falar, né, pouco conhecemos essas empresas, como eu comentei aqui, mas muito provavelmente já consumimos algo produzidos por elas que atuam na indústria alimentícia, farmacêutica e cosmética. Eu pergunto para você, ouvinte, a indústria farmacêutica, você sabe quem foi que produziu todos os insumos, toda a matéria-prima daquele comprimido que você tomou, daquele remédio? Ou na indústria de cosméticos, todos aqueles cremes que você passou, você sabe de onde saiu aquele colágeno, aquela parte dali da matéria-prima utilizada? Muito provavelmente não, a gente geralmente não olha isso com tanta profundidade. Mas vamos lá. A Geonex, uma das maiores fabricantes globais de gelatinas e peptídeos de colágeno, conta hoje com 4 fábricas no Brasil, uma em Portugal e uma nos Estados Unidos. Além disso, ela exporta para mais de 60
países esses ingredientes usados em suplementos, barras de cereais, barras lácteas, balas, comprimidos e produtos de beleza. A chance de você ter utilizado algum produto deles é muito grande. A Darling, Habib, por sua vez, desbancou no processo de negociação. A gente ensina muito aqui nas aulas do GBP, como negociar, como ancorar uma negociação. A Darling deve ter feito ali todas as práticas da teoria que a gente ensina aqui. E as propostas de fundos de investimentos e de empresas como JBS e Marfrig, como eu disse, foi desbancada pela Darling. A Darling é uma gigante com 250 fábricas em 17 países. Ela reaproveita quase 15% dos resíduos da indústria de carnes do mundo em produtos como energia verde, diesel renovável, nem sabia que existia, achei super bacana aqui, colágeno, fertilizantes e ração. Então, assim como a gente falou da Eu Reciclo, que recicla o resíduo reciclável, né? Aqui eles reaproveitam um possível desperdício. Então, zero waste, né? Zero desperdício na ação. O CEO, o Randall Stewie, que aposta no Brasil, ele disse que esse ano já realizou a compra do grupo FASA por 542 milhões de dólares e afirmou que o Brasil vai ter um papel absolutamente relevante na alimentação, dado a crescente população mundial, e que vai tornar o Brasil um lugar privilegiado para esse negócio. Eu também acredito nisso. Temos dimensões territoriais imensas. Nós temos que otimizar o nosso uso da terra, e a Darling e outras empresas poderão nos ajudar com isso, Habib. Acredito que tenha sido uma bela de uma aquisição, tomara que dê certo, e que você, consumidor, assim como eu, vamos tentar descobrir da onde sai aquele pozinho, aquela partezinha pequena da matéria-prima que está nos nossos cosméticos, nos nossos alimentos e afins. Pois é, e tudo é muito superlativo nesse mercado, né? Porque a matéria-prima, ela realmente vai em muita coisa que a gente utiliza e consome. Excelente. Bom, vamos seguir. Próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre estratégia. E aqui eu começo com uma notícia que é uma continuidade de uma notícia que a gente comentou na semana retrasada. Neofeed, na local web, o e-commerce assume o protagonismo. E por que eu falei que isso aqui é uma atualização? Porque na semana retrasada a gente comentou sobre os resultados da local web e o apetite dos investidores em relação à empresa, ao seu crescimento, à estabilidade do lucro e assim por diante. Aqui, nessa notícia, eles falam sobre o futuro da companhia, o direcionamento do futuro da companhia. E a empresa, olha só, a local web, para quem quiser mais detalhes, eu conto sobre a história da local web, a gente fala bastante coisa sobre as empresas que fazem parte do grupo, lá no episódio da semana retrasada. Então, se você não acompanhou, vai lá, que lá tem mais detalhes que eu não vou repetir aqui, tá? Porque a gente tem bastante coisa ainda para falar. Mas a empresa, ela começou bem focada naquele segmento que a gente chama de Software as a Service. Eu vou comentar um pouquinho até do serviço que eles fazem de forma bem rápida. E recentemente, a empresa tem migrado parte das suas operações para o e-commerce, ou a divisão que eles chamam de e-commerce apenas, que já representa a maior receita do grupo. E, segundo o CEO, na reportagem do Neofeed, vai representar ainda mais. No mês passado, para cristalizar esse caminho, a Localweb comprou uma empresa chamada Síntese Soluções, que é uma plataforma de omnichannel para o varejo. E o que é omnichannel? O Yuri fala sobre isso nas aulas de estratégia. Omnichannel é uma interligação entre os diversos canais, as diversas estratégias de distribuição da empresa, em geral, fazendo uma jogada entre on e offline. Isso é muito comum hoje em dia dentro do Omnichannel e costuma ter resultados interessantíssimos. Ou seja, a local web, que veio da internet, começou com software as a service e agora está entrando, além de entrar no e-commerce, está entrando no Omnichannel. Isso é estratégia da local web também. Essa síntese de soluções, ela realiza controle logístico, unificação de gestão de estoque em canais de venda, de forma a unir o online com o offline, organizando aquela bagunça lá atrás, que a gente, como consumidor, acaba não vendo muito. Então, ela faz essa integração
entre o e-commerce e a loja física, integrando estoques de lojas diversas, facilitando a entrega, facilitando experimentar produto, facilitando a experiência on e offline e integrada também. Isso é muito legal. Então, para facilitar essa implementação do e-commerce e do omnichannel, a Localweb está realmente interessada em um processo de expansão inorgânica, ou seja, através de aquisições, além, claro, de fortalecer as empresas já existentes. Vamos lá, voltando ao resultado da Localweb, a gente comentou sobre isso, eu não vou detalhar o resultado aqui, como a gente fez no episódio da semana retrasada, mas voltando àquele mesmo resultado, da receita do segundo TRI que a Localweb teve de 282 milhões de reais, 61% é da divisão de e-commerce, onde ela tem empresas adquiridas como Bling, Bag, Tray, e esse 61% hoje, a esperança, né, a estimativa que o CEO passa na reportagem é que até 5 anos, de 3 a 5 anos, isso passe a ser 90% da receita, ao invés de 61% como é hoje, já foi muito menos. A parte de Software as a Service e o que eles chamam de Be Online representa os restantes 39%, e aqui tem a parte de hospedagem de sites, domínios, hospedagem de WordPress, serviços de e-mail e assim por diante. Agora, uma coisa que é interessante. Se a gente pega o EBITDA da parte de o commerce representa 56% do EBITDA total. E o Software as a Service, 44%. Ou seja, o Software as a Service tem uma margem EBITDA mais alta do que a margem do commerce, pelo menos nesse resultado. Não queira dizer que isso é perene, tá? Mas pelo menos nesse resultado. Porém, se fosse mesmo uma margem mais alta no Software as a Service, será que não fazia sentido fortalecer essa parte de Software as a Service? Não necessariamente. E isso é uma discussão que a gente também faz no GBP e faz no Strategy and Finance, porque nem sempre vale a pena fortalecer a divisão ou a parte que tem uma maior lucratividade, uma maior margem. Muitas vezes, devido a condições de mercado, expectativas de crescimento e o fato do volume ser maior, mesmo com uma margem menor, ajuda tanto no aumento dos investimentos e também em uma estrutura de despesa um pouco mais pesada que às vezes é necessária. Tá? Então, muitas vezes, a otimização não vem pela margem, mas vem pelo volume e expectativas de crescimento de mercado naquele segmento, de aquisições estratégicas, que são discussões que a gente faz dentro do General Business Program, ok? Então, legal, essa daqui foi a Localweb, e agora a gente passa a falar de um mercado que o Yuri gosta bastante, conhece bem profundamente, né? Eu vou começar com essa notícia do Neofeed. O plano da CVC para decolar, entre aspas, seu programa de fidelidade. Yuri, vamos lá. O que a gente pode falar sobre a CVC? Bom, o que a gente pode falar é, primeiro, plagiar aqui o meu colega de bancada, o Renato Aracaki, e dizer que a CVC continua sendo a empresa mais azarada do mercado do Brasil. Brincadeiras à parte, galera. A CVC, ela está resgatando um pouco aqui do histórico. Em fevereiro, o CEO da CVC Corp, o Leonel Andrade, ele afirmou em entrevista ao Neofeed que 2022 seria o ano de transformações e para o grupo de turismo, para o grupo de desenvolvimento de viagens, e que o percurso seria a criação do maior programa de fidelidade de viagens do Brasil. Ou seja, há praticamente 6, 7 meses atrás, ele falou o que ele ia executar. Essa semana, a CVC começou a mostrar a materialização desse projeto. Uma das apostas da CVC para tornar esse plano de uma realidade aí justamente importante é que pegou a bagagem, aí o trocadilho do executivo, pegou a bagagem do executivo que, dentre outros lugares, passou pelo comando da Smiles, uma das principais empresas do segmento no país. E passou lá e trabalhou por quase 6 anos. Então, esse mercado de pontos e bonificações, ele conhece bem. A base da CVC tem mais de 30 milhões de clientes ativos. O que são clientes ativos para a CVC? Clientes que voltam a fazer negócios com a empresa no intervalo de 12 meses. Bom,
A rede conta com 1.100 lojas físicas. Só para vocês terem uma ideia de mercado, outros players não passam de 60 lojas. A CVC tem 1.100. Então, é óbvio que ela tem uma vantagem competitiva aqui, dada a sua multicanalidade, ou omnichannel, como o Habib citou na notícia anterior. Inicialmente, o programa está disponível apenas para site e app, sim, porque a gente faz testes com site, com app, que é fácil de regular. Deu certo, eu escalo e aí eu vou para as lojas físicas. A previsão é chegar nas lojas físicas no primeiro trimestre de 2023. Aqui é interessante analisar a estratégia da CVC. Se eu faço uma propaganda, se eu faço um material para testar nas lojas físicas, eu tenho que imprimir 1.100 folders, 1.100 artes para eu colocar na loja. Eu preciso convencer. Pensa que cada loja tem 10 colaboradores. Eu tenho que convencer 10.000 pessoas como vender aquilo. Então, exige, tem uma dificuldade nesse teste. Testar no site e testar no aplicativo é ir lá e mudar a landing page. É muito mais fácil, muito mais assertivo e, principalmente, uma resposta mais rápida. O varejo usa muito isso. O tempo de resposta da sua promoção, do seu anúncio, do seu marketing ou até do novo produto que ele quer testar, colocar no mercado. O CVC leu bem o mercado e está fazendo isso com habilidade. Bom, esse programa ele será baseado no acúmulo de pontos, claro, com regras claras e bem definidas, e esses pontos trocados, resgatados por viagens, descontos e, eventualmente, com parcerias estratégicas que a CVC vem a fazer. Eu acabei de pensar num exemplo aqui, uma empresa que vende mala de viagens, eu tenho os pontos da CVC, eu vou lá e compro uma mala de viagem. Então, produtos relacionados faz sentido para essa troca e esse resgate de pontos. O histórico da CVC ele é muito desafiador, desde impactos da pandemia até problemas contábeis da ordem de 360 milhões de reais que a gente teve no passado. E desde a chegada do Andrade, que assumiu a empresa ali em abril de 2020, o propósito é superar essas barreiras e reconquistar a confiança do mercado. É claro que a gente torce para que isso dê certo, que o mercado volte a confiar na CVC, volte a comprar bastante viagens, porque lazer, Habib, é importante para todos nós, né? Com certeza, cara. Muitas vezes vivemos por isso, na verdade. Inclusive, muita gente que tem como o maior hobby viajar, né, e aproveitar e descansar e conhecer lugares novos, etc. Agora é legal a gente pensar na CVC. Muita gente pensa que o modelo da CVC de lojas físicas, etc., é um modelo datado, que não tem mais resposta. Porém, a gente sabe que isso não é verdade, pelo menos não hoje, né? Então a gente precisa entender que nem sempre aquilo que a gente imagina ser ideal, tudo online, tudo baratinho, não sei o quê, é realmente o que funciona na prática, não é verdade? Habib, eu queria até complementar isso, né? Tem aquelas análises de que com a pandemia ou com o advento dos e-commerces e afins, os shoppings iam acabar. E a última coisa que eu vejo é shopping fechando. A gente até comentou umas semanas atrás um M&A aí de um shopping no interior de São Paulo. Então eu acho que não vai acabar. A gente vai ter que mudar talvez o jeito de usufruir essas áreas de shoppings, mas assim como shoppings, as lojas físicas talvez sejam um canal importante para essas empresas. Com certeza, né? Então, isso inclusive é um movimento que a Amazon, muito conhecida no varejo, pelo varejo online, começou a trabalhar com lojas físicas, né? Outro mercado, claro, enfim, tem a sua análise, a gente tem que analisar caso a caso, e a gente faz isso também nos nossos cursos, é muito importante, inclusive nos treinamentos corporativos. A gente desenvolve uma série de treinamentos com empresas, onde a gente traz casos específicos de um determinado mercado onde aquela empresa atua. Inclusive, se você está ouvindo a gente, assistindo, tem interesse em trazer treinamentos onde a gente aborda casos, faz uma série de simulações interessantes e casos reais, recentes, importantes, de forma bem crítica, a gente faz isso dentro da sua empresa. É só bater um papo com a gente, entrar em contato aqui nos canais aqui embaixo, tá bom? Bom, vamos lá, Yuri. Tem mais uma notícia desse mercado que eu gostaria muito de abordar. Neofeed, o investimento bilionário da Gavi Resorts para dividir a sombra e a água fresca
no Nordeste. A gente está falando aqui de mais bilhões no setor hoteleiro. Yuri, você que conhece muito bem esse setor, enfim, o que você pode falar desse movimento da Gavi Resorts? Vamos lá, Habib. Primeiro eu quero dar o parabéns aqui para o jornalista que fez esse trocadilho de dividir a sombra e a água fresca, porque a Gavi Resorts está investindo no mercado de multipropriedade. Nada mais é do que dividir uma propriedade, um apartamento. Então, parabéns pelo trocadilho. Eu imagino que pouquíssimas pessoas tenham entendido isso, mas ele foi muito hábil. Bom, fundada em 2014, foi uma aposta no novo setor que o empresário Manuel Pereira, um goiano, ele afirmou ao Neofeed que começou a trabalhar com multipropriedade hoteleira de forma muito tímida. Era um negócio secundário e virou o principal braço em pouquíssimo tempo. Ele é um goiano, ele nasceu no berço da multipropriedade brasileira, que nasceu em Caldas Novas. Então, um abraço aos incorporadores de Caldas Novas, ao Valdo Palmerston, que é uma das pessoas que idealizou esse mercado, uma pessoa próxima da gente aqui. Bom, a Gavi, ela já investiu 800 milhões de reais em 8 hotéis e a marca espera aportar mais 3,5 bi em novos empreendimentos até 2025. Eles terão 3 novos destinos até o final do ano: Pipa, no Rio Grande do Norte, Jericoacoara, no Ceará, Maragogi, em Alagoas. Em 2021, a marca ela faturou, Habib, 1,1 bilhão de reais com esse modelo de multipropriedade. O que é a multipropriedade? As bandeiras, elas costumam dividir suas unidades, seus apartamentos. Pensa num quarto de hotel, dividir ele em 52 partes. Yuri, mas por que 52? De onde saiu esse número? Para quem conhece o calendário, sabemos que em um ano de 365 dias, temos 52 semanas. Nossa, cada pessoa que compra usa uma semana aquela propriedade? Exatamente. Isso é o conceito de multipropriedade. É o conceito de propriedade barra tempo. Eu tenho uma propriedade por um tempo por ano. Eu tenho uma semana de um apartamento para usar por ano. Isso se as cotas forem aí de 50, o apartamento tiver 52 partes. Claro que tem apartamentos de 26 partes, que eu tenho 2 semanas por ano, apartamentos de 13 partes, onde eu tenho 4 semanas por ano, e esse, inclusive, é um grande desafio da multipropriedade, porque quando eu divido um apartamento em 52 partes, vamos pegar aqui, que eu vou pegar um hotel no litoral de São Paulo, onde eu tenho a baixa e a alta temporada. Se eu dividir o apartamento em 52 partes, eu pergunto a vocês, vocês vão se interessar por janeiro, fevereiro, épocas de calor, ou vocês vão se interessar pela baixa temporada ali, maio, junho ou março, que chove? Muito provavelmente você vai querer comprar uma cota num período de alta temporada. E aí é um desafio para o incorporador, porque as cotas de baixa temporada ficam no estoque dessas incorporações. Então, é um mercado ainda que está tendo a sua maturidade aos poucos, é um mercado novo, mas é um mercado regulado. É um mercado que em 2018 teve a Lei Geral da Multipropriedade. E se é regulado, não tem risco, não tem problemas de desregulação, como houve com os patinetes elétricos ou com outros mercados, como o cartão pré-pago, que a gente comentou aqui há semanas atrás. O mercado sem regulação, para mim, não é uma oportunidade, é um risco. E eu já falei isso e repito. Agora, o mercado de multipropriedade tem regulação. É o mercado que eu trabalho. Bom, aí vamos um pouco entender esses números. O preço médio de uma cota de 2 semanas é cerca de 50 mil reais no Brasil. 2 semanas, eu multiplico então por 26 partes. 26 partes vezes 50 mil reais, eu chego aí a 1 milhão e 300. Um apartamento que tem média de 50 a 60 metros quadrados. Quando eu faço a conta por metro quadrado, Habib, eu calculando aqui, dá cerca de 22 mil reais por metro quadrado. Aí você fala, caramba, mas que metro quadrado caro. Só para vocês terem ideia, galera, é o preço do metro quadrado na construção da Vila Nova Conceição, em São Paulo, que é um dos metros quadrados mais caros do Brasil, talvez o mais caro. Então você me diz, nossa, então é um
negócio muito bom. Pois é, o VGV é lindo, o valor geral de venda é maravilhoso. Óbvio, tem os seus problemas e as suas oportunidades. O mercado cresceu 24% ao ano desde 2018, inclusive na pandemia. Isso segundo a consultoria Calfá, que é do meu colega, do Caio Calfá. Um abraço para você também, Calfá. A gente vai ter uma reunião muito em breve aqui. Então, estou usando os dados da sua consultoria, que inclusive foram citados aqui pelo jornalista. Bom, os números desse mercado, assim como o Habib colocou há pouco, são superlativos. O número de frações imobiliárias disponíveis no mercado brasileiro cresceu 31% em relação a 21, ou seja, muitos lançamentos. Alcançou 767.465 cotas lançadas. É cota pra caramba. Multiplica isso por 50 mil na média, você vai ver aí qual é o tamanho desse mercado hoje. O VGV, o valor geral de venda, saltou 45% em relação a 2021, fazendo a multipropriedade um mercado potencial de 41 bi de reais. Só para vocês terem uma ordem de grandeza, o mercado de imóveis em 2019, antes da pandemia, porque na pandemia ele teve um aumento, era um mercado de 85 bilhões de reais. Ou seja, a multipropriedade já é metade de um mercado consolidado, histórico e um mercado já maduro, que é o mercado de imóveis para casa. Então, é um mercado que tem bastante crescimento, bastante oportunidade, e eu inseri nesse mercado há 2 anos e estou adorando. Qual que é o desafio da multipropriedade, Yuri? É a operação. O desafio da multipropriedade, por que eu digo que é a operação? Porque uma ocupação média de um hotel no Brasil e no mundo é cerca de 40%. Então, 40% eu ocupo, 60% de vacância. Só que é um produto perecível. Acabou o dia, acabou a diária, eu não consigo mais vender. Então, se eu usar só 40%, é um número limitado. É com isso que a gente faz as análises de viabilidade de novos negócios. Habib, na multipropriedade, sabe quanto que é a ocupação média? Ela chega por mês a 65%, 70%. Ou seja, é um produto que eu uso mais, claro, vai depreciar mais, eu tenho mais pessoas por quarto, e aí um outro dado que também é público, e aí eu posso falar, o nível, pessoas por noites, por quarto de apartamento, em mercado corporativo, um Ibis da vida, um Mercury e afins, é algo em torno de 1,6 a 1,8 pessoas por apartamento. Um mercado de lazer, ele vai para 2,5 pessoas por apartamento. Pessoal, o mercado da multipropriedade chega a 4,2 pessoas por apartamento. Porque se o Habib comprar uma cota, um apartamento, ele compra com a esposa dele, vai ter o filho, vai usar, mas ele pode chamar a sogra, um amigo e usar o mesmo apartamento, porque o apartamento é dele. Ele não paga diária para 2 pessoas, o apartamento é dele. Ele pode levar o limite de pessoas, de leitos que tem naquele apartamento. Um apartamento de multipropriedade, nas nossas aqui, por exemplo, chega a ter 6, 8 leitos. Eu não estou falando de cama extra. 8 leitos. Eu posso trazer 8 pessoas para estarem comigo, a minha família inteira. É um desafio, é uma realidade e é um mercado novo, em franco crescimento, com desafios enormes, principalmente operacionais. Aí, só para terminar aqui, Habib, um apartamento que a gente tem aqui de 1.000, um hotel que a gente tem aqui, um resort, de 1.000 apartamentos, 4, 5 leitos por apartamento, 5.000 leitos. Pensa esse hotel full, 5.000 pessoas dentro de um resort de 100 mil metros quadrados. Você faz noção quantas toneladas de comida tem de ser feitas para essas pessoas poderem comer durante um café da manhã, por exemplo? Eu te respondo, são quase 1.000 toneladas de alimentos. Pois é, uma operação complexa, senhor. É bastante coisa, né? E é muito interessante como esse mercado tem crescido realmente pós-regulação. É muito importante ter esse tipo de regulamentação no mercado para dar uma certa segurança, dado que você tem investidores, pessoas que vão adquirir essa parcela desse apartamento, né, nesse modelo de multipropriedade. Eu só faço um apelo aqui à Gavi Resorts. Tenta não estragar Jericoacoara, por gentileza. Eu tenho um carinho especial por aquele lugar.
e quanto mais intacto, melhor, viu? Então, vamos lá, pessoal, um pouquinho de responsabilidade com a nossa natureza maravilhosa. E aí, um abraço aí para toda a Jericoacoara. O passeio ali pelas fronhas cearenses, que são o análogo dos lençóis maranhenses ali, é um espetáculo, viu, pessoal? Então, conheçam e mantenham, por gentileza. Vamos lá, seguir aqui para as últimas duas notícias do BTC Journal de hoje. Peguei alguns resultados e movimentos estratégicos também. Neofeed, a partir de novembro, Netflix terá plano com anúncios, inclusive no Brasil. Essa notícia me deixou intrigado, viu, Yuri? O que acontece aqui? A notícia ela fala sobre um modelo de assinatura implementado pela Netflix, um modelo pago com anúncios. Para você que espera pagar um serviço justamente para que ele não tenha anúncio, ou você que suporta os anúncios para não ter que pagar, a Netflix vem com meio termo, o pior de ambos. Você paga para ter anúncio, espetacular, né? Enfim, eu estou fazendo uma brincadeira aqui, mas ela tem um fundinho de verdade. Agora vamos lá, vamos entender um pouco disso. Nessa nova opção, você vai pagar aqui no Brasil R$ 18,90 por mês. Vamos entender um pouco do portfólio da empresa. Não existe opção gratuita. Todo o conteúdo, tudo que você quiser acessar pelo Netflix é grátis, tá? Quer dizer, é pago, não tem grátis. Então, esse primeiro, R$ 18,90 por mês. Os conteúdos, eles têm uma qualidade de 720p, HD. Se você quiser essa opção sem anúncio, ou seja, em HD sem anúncio, custa R$ 25,90. Se você quiser Full HD, que é 1080p, R$ 40, R$ 39,90. E para quem quiser a opção de 4K, paga R$ 55,90. Ou seja, é uma opção só com anúncio, o resto é sem anúncio, e ele vai escalando o preço de acordo com a qualidade da imagem, da transmissão. E como que serão os anúncios nesse primeiro pacote? Segundo a empresa, a ideia é que seja de 4 a 5 minutos de anúncios por hora, que é algo mais ou menos o que acontece na TV aberta. E antes do streaming a gente nunca reclamou. Agora a gente reclama e a Netflix vai entrar no coro dos reclamões também. Por que que a Netflix entrou com esse produto no portfólio? Adquirir mais usuários. A ideia é diversificar a fonte de receita, além, né, de adquirir mais usuários, diversificar a fonte de receita, dado que os anúncios vão ser pagos ali. Então, o anunciante tem que pagar para a Netflix para ter aquele espaço para divulgar sua marca. Mas eu, você e a Netflix sabemos que anúncios rendem muito menos do que assinatura. Um caso interessante para analisar isso é o caso do Spotify. Por quê? O Spotify ele tem um modelo que é gratuito e tem anúncio, então a receita é exclusivamente anúncio, e tem muita gente que usa esse modelo. E tem os modelos pagos. Aí tem alguns pacotes, pacote família, pacote individual, etc., que não tem anúncio. Quando a gente analisa e dá uma buscada no histórico aqui do BTC Journal, que a gente fala bastante sobre Spotify, analisa resultado, uma empresa de capital aberto. E lá a gente observa que a receita de anúncio é muito reduzida em relação à receita de assinatura. Não há muito motivo para que seja diferente com o Netflix. De qualquer maneira, ela busca realmente trazer assinantes que não estão dispostos a pagar pelo plano sem assinatura, querem reduzir aí o valor, e podem pensar em adquirir a Netflix agora com um preço mais baixo. Qual que é o risco? O risco é a redução do ticket médio. Basicamente, a ideia de um assinante hoje que paga um plano mais alto, ter a opção de um plano mais barato e migrar para o plano mais barato. Isso é um problema, porque pode reduzir o ticket médio e a receita da Netflix, porque está perdendo um usuário que pagava 25, agora vai pagar 18. Isso pode acontecer. Eles estão cientes desse risco? Muito provavelmente. Mas como a gente sabe, muitas vezes vão fazer um teste e podem estar com uma expectativa um pouco mais otimista. A questão, e aqui fica uma crítica em relação a essa expectativa em relação a esse plano. Há várias formas de diversificar a receita dentro da Netflix, a gente aborda aqui e já abordou em aula também. Oferecer conteúdos em outras plataformas, que é uma estratégia de praça que a gente aborda em marketing, lá nos famosos ou não tão famosos 4Ps do marketing.
produtos licenciados, eventos. Tem uma série de formas da Netflix poder diversificar receita, sem correr esse risco de redução de ticket médio. É basicamente a escola Disney de conteúdo. Por que não olhar para a concorrência e trazer isso que a gente chama de competição multiponto? Ou seja, você entrar em mercados que a concorrência já está e buscar um espaço dentro desse mercado. É uma estratégia que muitas empresas realizam e a Disney tem muito sucesso nessa diversificação. Inclusive, teve muita segurança na implementação do seu streaming, o Disney Plus, e com isso consegue queimar caixa, consegue várias outras coisas, porque tem uma diversificação de receita. Agora vamos pegar o resultado da Netflix, que foi muito bom, inclusive. A empresa, eu peguei aqui o consolidado dos últimos 9 meses. Os 9 meses de 2022, os primeiros 9 meses de 2022. A receita líquida foi de 23,8 bi de dólares, um aumento de 8%, pouco mais de 8%, em relação ao mesmo período de 2021. E aí, se a gente segmenta por região, temos Estados Unidos e Canadá com 44% da receita. A receita aumentou 9,4% nesse período. Por quê? Por causa do aumento do ticket médio, aumento de preço. Então, eles aumentaram mais de $1 no ticket médio, passou de 14 alguma coisa para 15,7 dólares, só que perdeu 1,8 milhão de assinantes. Perdeu assinante, aumentou o preço e a receita aumentou. Europa, Oriente Médio e África, o mesmo movimento. Teve um aumento mais tímido de receita, 4,2%, representa um pouco mais de 30% da receita do grupo, só que perdeu 500 mil assinantes. Latam também. Aqui perdeu muito menos assinante, perdeu 25 mil, mas teve um aumento do ticket médio de quase $1, de 7,7 para 8,5 dólares por mês, e aumentou 15,4% a receita. Já a Ásia-Pacífico foi o contrário, olha que interessante. Ganhou 3,6 milhões de assinantes, mas o ticket médio caiu de 9,5 para 8,7. O que a gente consegue observar, e no histórico, uma análise bem interessante que pode ser feita aqui por um time de estratégia bem montado e com os conteúdos da BTC bem gravados na cabeça, o pessoal que fez os cursos, é o seguinte: a gente está falando aqui de elasticidade. É um estudo de preço bem interessante que a gente consegue fazer, onde a gente observa quanto que o aumento do ticket médio ou do preço contribui para a redução do número de clientes. Ou o contrário, no caso da Ásia Pacífico, teve uma redução do ticket médio, um aumento no número de clientes. Legal. O que a gente tem que observar? A receita total. No caso aqui, em todas as situações, a receita subiu. Seja com aumento do ticket médio e perda de clientes, que mostra uma elasticidade, mas a receita subiu de qualquer jeito, ou no caso de Ásia Pacífico, onde teve uma redução de receita, uma redução de ticket médio, um aumento de assinantes e a receita também subiu. Isso me mostra, eu não fiz uma análise complexa aqui, porque a gente está só nesse programa, mas isso pode dar a entender, dar um cheiro, e uma análise pode mostrar isso, que eles estão numa estratégia correta de aumento de receita, mesmo com perda de assinantes de um lado ou redução do preço do outro lado. Esse novo produto, ele pode vir a contribuir com essa estratégia, mas ele também pode ter um efeito reverso, onde você tem uma redução do ticket médio e, apesar de ter um aumento de assinantes, tem uma redução na receita. E isso seria problemático. A estratégia atual está dando certo, né? O lucro operacional de 5 bi representa uma margem de 21%, o lucro líquido, na margem líquida 18,5%. Teve uma queda tanto no lucro operacional como no lucro líquido, em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, isso é um ponto também a se observar. Mas essa queda não se deve à receita. Essa queda se deve à estrutura de despesa que vem depois. E a empresa gerou caixa, 1,5 bi de caixa gerado. Ou seja, a empresa está rodando bem. Ela tem aumentos de receita constantes, apesar da redução de clientes, mas não é isso que provavelmente está impactando uma eventual queda no lucro operacional, o que traria, muitas vezes, a necessidade ou de um acerto operacional, de alguma otimização, alguma mudança na estrutura de produção de conteúdo, ou algo nesse sentido, ou eventualmente de diversificação de receita e operações,
para você ter uma diluição desses custos fixos e melhorar o resultado final, mas não possivelmente com esse novo produto. É questão de observar, a gente tem que entender se realmente o público tem esse apetite, se a gente vai ter um público adicional captando esse produto e não um downgrade dos consumidores atuais. É isso que a gente vai ter que observar dentro dessa estratégia que a Netflix vai implementar. É uma pequena mudança, mas é uma mudança importante. Para finalizar o Journal de hoje, eu estou com essa notícia do Brasil Journal. Natura começa estudos para spin-off ou IPO da Aesop. Vamos comentar um pouquinho sobre ela. Essa daqui foi uma das notícias mais comentadas no mercado essa semana. E a Natura vem apanhando muito no mercado financeiro, teve uma perda de valor extraordinária nos últimos meses, e essa notícia ajudou a dar uma recuperada, pequena, mas subiu um pouquinho. A companhia divulgou que pretende realizar ou um IPO ou um spin-off da Aesop, que é uma das empresas do grupo. Quem é a Aesop? É uma empresa australiana de cosméticos, fundada em 87, adquirida pela Natura em 2012, e o capital foi integralizado, 100% da Natura em 2016. No Brasil, a empresa é pouco conhecida porque só tem uma loja, que fica na Oscar Freire, que é famosa aí por suas marcas de luxo. Mas é uma empresa que atua globalmente. E como que a Aesop performa? Bem pra caramba. É a melhor marca do grupo, inclusive em operações. A receita cresce todo ano, mais de 20%. É mais lucrativa do que as outras, inclusive a única empresa que lucrou aí no último resultado. E por que vender? Justamente por isso. No spin-off ou venda da marca, o IPO, a Natura ela consegue um ótimo valor, eventualmente, e reduz uma das principais preocupações dos investidores, que é a alavancagem, que está preocupante realmente, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Preocupante talvez seja falar demais, mas está crescente, né? E os investidores estão razoavelmente preocupados. A Natura ela fez uma série de aquisições grandes, como The Body Shop, Avon, e ainda luta para realizar as sinergias e ter o retorno dessas operações. Algo que é muito difícil. A Natura tem feito, mas ela fez muitas aquisições muito grandes, então tem um trabalho grande aí para realizar. Como a Aesop, ela anda bem sozinha, mas ela precisa alavancar para crescer, até pelo próprio modelo de negócio. A Natura hoje, Natura, a Avon, atua muito no canal de marketing direto, de venda através de representantes, das consultoras, etc. E a Aesop, na sua estratégia, dependeria muito de lojas físicas, de um investimento bastante alto, e isso talvez não seja interessante porque alavancaria ainda mais a Natura como grupo. Então, a separação estratégica, o spin-off, que é você realmente separar as operações, mas ainda teria o controle da Natura, ainda teria algum ganho ali dentro do crescimento da Aesop. Esse spin-off seria uma estratégia para não depender da Natura para esse crescimento, para esse investimento. E o IPO, no caso do IPO, são as duas opções: spin-off, essa saída, essa separação, ou o IPO. O IPO, a Natura teria que abrir mão de participação para poder vender essa participação no mercado, muito possivelmente o controle, para abastecer o caixa e reduzir o endividamento. Então, no IPO, que eu acredito que é uma estratégia interessante devido aos interesses dos acionistas de reduzir endividamento, o IPO ele é interessante, seria um caminho bom, porém, estamos numa época um pouco difícil para isso. Os juros subindo no mundo inteiro, a ideia seria fazer um IPO nos Estados Unidos, mas o mercado não está com tanto apetite assim, então seria eventualmente problemático. Aí tem que entrar e fazer um bom roadshow, fazer um belo slide para ter interesse dos fundos de investimento no momento que é um pouco mais difícil. Vamos entender um pouco os resultados da Natura para saber como que ela chegou aí e até como que a Aesop se comporta dentro do grupo. Eu peguei aqui o acumulado dos 6 meses de 2022, os primeiros 6 meses. O resultado do terceiro TRI vai sair no meio de novembro, se eu não me engano, atrasou um pouquinho. Então eu peguei de 6 meses de 22. A empresa teve uma receita, o grupo teve uma receita de 17 bi de reais, uma queda de mais de 10% em relação a 2021, o que já é preocupante. Se a gente pega a distribuição da receita por empresa do grupo, a Natura tem 61%, a Avon 21%, The Body Shop 11% e a Aesop apenas 7%. É a menor empresa do grupo. O que preocupa os investidores? Dívida. E a gente vê lá despesas financeiras.
a empresa teve nesse resultado 4,1 bi de reais de despesa financeira para 17 bi de receita. É uma despesa financeira muito alta. Tanto que isso gerou aí o prejuízo líquido. A empresa teve um prejuízo de 1,4 bi no consolidado, e se a gente pega a representatividade de lucro líquido por grupo, por empresa do grupo, a Natura teve um prejuízo aí de 250 milhões, a Avon de 600, The Body Shop de 334, e adivinha qual foi a única lucrativa? Aesop, 50 milhões de reais de lucro. É um lucro que caiu em relação ao ano anterior, mas segue lucrativa, né? Mas a receita tem crescido bastante. A questão mesmo é a alavancagem. A empresa hoje está com uma relação dívida líquida por EBITDA de 2,5, que em tese não é tão preocupante assim. O problema é a trajetória de crescimento dessa alavancagem. Então ela passou ali de 1,5, subiu para quase 2, foi para 2,1 e agora 2,5 de relação dívida líquida por EBITDA. E esse aumento tem preocupado muitos investidores, e um eventual IPO da Aesop pode ajudar a reduzir esse endividamento para uma empresa que é pouco representativa no resultado do grupo, de certa maneira, e anda sozinha e pode ser bem vendida. Então, o IPO aqui é um bom caminho, o spin-off é uma outra opção, e o mercado animou com o intuito de ter essa redução da alavancagem. Então, a gente vai acompanhar o que vai acontecer, né, com a Natura, que tem apanhado bastante no mercado recentemente, mas continua sendo uma empresa com excelentes produtos e uma estratégia de aquisição bem agressiva, mas com marcas bem relevantes no seu portfólio. Tá? Então, é uma empresa que a gente tem sim que observar bastante. E essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje. O Yuri, ele já saiu para a reunião dele, ele tinha uma reunião agora de manhã, mandou um abraço para você que está ouvindo a gente, e um abraço aqui meu, do time BTC, para você, agradeço por ter ouvido, por ter chegado até o final. Acompanhe a gente nas próximas semanas, né? Semana que vem tem mais BTC Journal, e não se esquece de conferir lá os cursos aqui na descrição para você trabalhar junto com a gente, né, desenvolver esses casos dentro de sala de aula, com bastante análise, bastante modelo, para você desenvolver bem essa capacidade analítica e de estratégia de negócios. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.